Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui o episódio 4, né? Do podcast Ninho de Heróis, trazendo aqui hoje, eu posso falar, candidatos, um a deputado federal e outro deputado estadual, o bombeiro Sarmento e a bombeira Valentina. Bom dia, Sarmento. Bom dia. E aí, bom? fala para nossa audiência aí a expectativa, o número. Agora você tem número agora tem de número, deputado. né? Agora eu tenho o número de deputado, candidato a deputado federal, bombeiro Sarmento, 7003. Muito bom, né? É um número fácil, né? Número fácil. Pessoal, 7003. Então, hoje o Corpo de Bombeiro tem um representante aí para Brasília, deputado federal. E também aqui a Valentina. Bom dia, Valentina. Bom dia, gente. Todo mundo bem? Que Deus abençoe a todos. Então, agora, de fato, sou candidata a deputada estadual. Grave meu número aí, hein? 70972. Então, ó, 70972, Valentina, candidata a deputada estadual. Hoje nós vamos falar um tema aqui, apesar do tempo ser curto, mas nós vamos falar sobre um tema super importante, que é educação brasileira. E você, herói, que tá aí, tá assistindo, fica até o final, porque tem coisa boa aí, a gente vai falar, vai conectar com vocês. E eu peço essa oportunidade de vocês ficarem até o final, assistir, deixar o like, compartilhar e deixar os seus comentários aí sobre esse podcast aqui que a gente está fazendo, está iniciando. E hoje esse assunto, educação, é um problema que vem de raiz lá da época da colônia. E a gente vai falar um pouquinho sobre educação, certo? Sarmento, antes da colônia, né? Grécia, né? Sarmento estudou aonde? Eu estudei no CIEP Solano Trindade. Aí, ó, CIEP, oriundo do CIEP Solano Trindade. Ensino fundamental, médio... Ensino fundamental e médio. Toda escola pública. E Valentina, estudou onde? Estudei também tudo em escola pública. Estudei na Ciro Monteiro, depois estudei na Antenor Nascentes e fiz o meu segundo grau na Escola Técnica João Luiz do Nascimento, em Nova Iguaçu. Agora eu vou deixar vocês desconfortáveis. Sarmento, lembra o nome da sua primeira professora que te ensinou a ler? Lembra ainda? Professora Tia Iná. Tia Iná, né? E você, Valentina? A primeira professora a gente nunca esquece, né? A minha foi Tia Heloísa. E a sua, Valentina? E a segunda, não cortando a segunda, foi Tia Nair. Nair, né? Tia Iná, a primeira, a segunda, Tia Nair. É muito engraçado. E você, Valentina, lembra o nome da primeira? Tia Antonina. Tia Antonina, né? Tia Antonina. Nossa, aí depois teve a Lucimar. E isso aí, quando chegava na quinta série, né? Antigamente a gente já tinha vários professores. Aí, professora Dodge, professora Iara, que até hoje eu a tenho no meu WhatsApp, né? A minha mãe, inclusive, também me deu aula. Ela fazia parte de educação religiosa, né? Por aí vai. Tia Holanda, que era professora de música, professora Isaura, professora de francês. E, Sarmento, qual a lembrança que tinha do colégio? Era um lugar legal? Como é que é? Como foi sua educação? Como que era a escola? Em vista do ensino de hoje, eu tive uma excelente educação, cara. Nós tivemos o SPB, nós realmente tivemos uma grade completa, né? Naquela época tinha uma grade completa, né, da educação. Os professores se empenhavam mesmo, não tinha isso de ideologia que tem hoje dentro das escolas. Existia o respeito, né? Existia um respeito muito grande. O professor falava, era lei, entendeu? Não tinha... você não podia nem pensar em discutir com o professor, nem com o coordenador, né? Que a gente chama hoje de coordenador, mas antes era inspetor. De pátio, né? Isso, nem com o inspetor você podia aumentar a voz, entendeu? E você, Valentina? Como foi lá? Como era a escola? Exatamente a mesma coisa que ele. A gente tinha respeito pelos mais velhos, a gente tinha que ter postura, cantava o hino nacional com mais frequência, tinha limite na questão da vestimenta, tinha que circumprir tudo
corretamente, não tinha essa bagunça, né? Essa poluição visual que nós vemos hoje nos alunos, né? Que cada um vai do jeito que quer. Naquela época nós aprendíamos a respeitar, né? Era de berço, nós aprendíamos em casa e na escola, e se levasse alguma queixa para casa, os pais, né, eram a continuação da nossa vida dentro da escola. Era uma coisa assim, muito... Assim, a gente não tinha... não tinha aquela diferença de casa e escola na parte da educação. Verdade. Era tudo uma coisa só, era um conjunto. Um trabalhava junto com o outro, casa e escola, entendeu? Escola e casa. Então, assim, tinha aquele entrosamento e fez com que a gente fosse crescendo cada vez mais, né? Exatamente. Repetir, rapaz, repetir de ano era a maior vergonha. Vergonha, né? Era uma vergonha. E outra coisa, os pais não tiravam a autoridade dos professores, né? E os professores também não. Não tiravam. Por quê? Porque o Estado, antigamente, ele não impactava tanto. Ele não queria transformar os alunos. Naquela época ainda não era como está hoje, que todo mundo está tão militante, né? Então, os pais exerciam a sua função de pais. E os professores, suas funções, né, no ensino. Não é como é hoje em dia, que parece que eles são capachos. Os professores parecem que viraram capachos dos alunos. Né? Então, a gente tem que resgatar essa novamente. Se vocês viram, na semana passada, um colégio, foi na Zona Oeste, em que todo mundo estava brigando. As mães, as meninas e os professores. E foi um tumulto generalizado por conta de Era um grupo de dança, parece que não gostaram da roupa que a professora fez. E aí a cena triste, eu nem trouxe para mostrar, mas fica aqui como um relato, né? O que as escolas públicas e particulares também, algumas, estão passando. E levando por conta aí da educação, eu conversava aqui com Valentina que no passado, né, a educação clássica ela era voltada porque existia grande crise moral. Então a educação ela buscava a verdade, né? Buscar a verdade e ensinar as virtudes, bondade, né, honestidade. Essa era a educação clássica. Isso. E as matérias básicas eram filosofia, direito, medicina e teologia. Então, essa era a educação da elite. Era uma educação muito precária, mas que era para a elite. A elite tinha tutores. Tanto é que você buscar na história de Dom Pedro, né? Ele tinha tutores, era comum. Hoje, mentor, para que aquela criança ela alcançasse os pais ou ultrapassasse os pais. Sim. E a educação que veio para o Brasil foi no século XVI, essa história aí, se vocês pesquisarem. Eu deixo aqui para vocês até assistirem aí, Pátria Educadora, é um documentário da Brasil Paralelo. Pega o último módulo lá, acho que é o 4º episódio, tá? Que vai falar sobre esses problemas da educação. Então, a educação da elite era essa. E a educação da classe trabalhadora era feita pelas guildas. As guildas ensinavam o trabalho científico, né? O trabalho científico não, o trabalho braçal, né? A parte técnica do trabalho. Sim. Então, a educação que veio para o Brasil foi ali no século XVI, por meio dos jesuítas, pelas guildas, né? Então, a educação que chegou aqui foi uma educação para a massa, para ensinar trabalho. E com o primeiro colégio, né, que surgiu foi o Pátio do Colégio. Vocês também podem pesquisar aí, Pátio do Colégio, buscar isso é um pouco da história da nossa educação. E aí, depois da reforma, antes, a Igreja Católica ela detinha esse poder de educar, os jesuítas, né, contribuíam com a educação, que eu falei, era uma educação que buscava, por meio da filosofia, né, da ética ali, buscar que o homem fosse melhor, que a pessoa fosse melhor, e estava sempre em busca da verdade. Depois da Revolução Protestante, a igreja perde um pouco desse controle da educação e
o Estado viu que era interessante, porra, vou pegar essa educação para mim, porque por meio da educação de massa, ele vai levar a mensagem que ele quer para a população, né? Então, a educação, depois da reforma protestante, ela passa a ser compulsória, antes não era compulsória, e depois da reforma ela passa a ser compulsória. E aí, o iluminismo francês, ele proíbe as escolas religiosas, ele começa a proibir, o Estado começa a se apoderar, tomar conta. E aí, o que acontece? Ficou um grande dilema, né? Qual o papel do Estado na educação? Hoje, o que se discute é isso. Qual o papel do Estado na educação, né? E a gente sabe que não tem educação neutra, né? Que, poxa, o Estado, ele vai escolher o conteúdo, ele vai escolher o que o professor pode ministrar, pode falar. Tem o censo escolar, que todos os anos acontece na escola pública, na escola particular. Os secretários têm que fazer o censo e ter que mostrar ali tudo para o governo, o que está acontecendo, quantas crianças tem ali, qual problemas familiares tem. Então, eles fazem um raio-x. E aí eu pergunto para vocês, por que, com tudo isso agora, escolarização obrigatória, censo, né, o Estado escolhe o que a gente pode ministrar? Por que a gente está num nível tão ruim? Escolas violentas, escolas sem professores, professores perderam o centro da atenção, isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, da escola nova, a falta de respeito com os profissionais e muitos profissionais militantes, né? Em vez de estar ensinando português, matemática, ciência, biologia, filosofia, ética, estão fazendo um trabalho de militância. O que vocês acham disso daí? Então, na verdade, lá na época da Grécia, né, estava vindo, na época de Martim Lutero. Martim Lutero teve uma visão maravilhosa, que foi direcionar o ensino naquela época. Só que desvirtuou o Estado, quando o sistema, né, quando ele começou a visualizar os benefícios da visão de Martim Lutero naquela época, o Estado começou, o sistema começou a se modificar e querer puxar para ele. E o sistema, ele descobriu que a educação é a maior arma que nós temos. Então, e é bíblico. Eu até pode consultar. Separei aqui. Consultar aqui para vocês. Provérbio 22:6. O que diz Provérbio 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O caminho que deve andar não está dizendo aqui se é o caminho certo ou se é o caminho errado. E aí, o que eles fizeram ali? Eles pegaram aquilo ali, em cima desse ensino, o que eles fizeram? Vou ensinar, vamos começar a entrar nas escolas para ensinar a doutrina para as crianças do jeito que a gente quer, e não do jeito certo. Entendeu? Então a educação se transformou numa bomba atômica. Uhum. Entendeu? E aí o que acontece? Pro mal. Quando você tem uma ideia, a ideia é boa. Mas se outra pessoa que tiver aquele instinto malicioso vai tentar transformar essa ideia boa numa ideia ruim. E, infelizmente, isso acontece há muitos anos atrás. Na época de Martim Lutero, ele visualizava um ensino para massa. Porque, na época, a Bíblia era só grega. Ninguém entendia o que estava escrito na Bíblia. Entendeu? E Martim Lutero quis trazer o quê? O conhecimento que eles colocavam na Bíblia para o povo, porque o povo não entendia, o povo só entendia o que eles falavam. Então, Martim Lutero, ele teve essa visão assim, vamos abrir para o povo entender. Traduzir, né? Fez a tradução, né? Isso aí, para o povo entender. Ler. E aí, com isso, o que acontece? O sistema viu que estava dando certo, que ele estava tendo uma educação, a educação estava sendo muito boa, e o que o sistema fez? O sistema desvirtuou
Aí foi através dos imperadores, que é um cargo político, e nós temos que evidenciar isso. A política, ela faz muita diferença na mão do cidadão. Exato. Na vida do cidadão, em todos os aspectos. Eu até às vezes vejo as pessoas passando, não quero saber de política e tal. Não, cara, você é política até dentro da sua casa. Sim, sim. Você tem que ser político. É verdade. Entendeu? Tudo Senão política. você não consegue nada. Entendeu? Então, e por que as pessoas estão fazendo isso? Porque as pessoas estão vendo a política má, a política ruim. Entendeu? E nós aqui estamos tentando passar para vocês, passar para a população a política boa, a visão da política boa. Entendeu? Não existe só um lado da moeda. Existem os dois lados da moeda. Entendeu? Então nós temos que entender o que é um determinado assunto, por exemplo, a educação. Nós temos que entender por que a educação hoje ela é uma bomba e continua sendo, tá? Se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, ela vai seguir esse caminho. E quem hoje nós estamos botando as nossas crianças para aprender? Verdade. Pois é, exatamente. Então, como é que agora a gente quer pegar um adulto, um senhor, e depois que teve essa doutrina, e tentar mudar de uma hora para outra? Não adianta, não é assim. Por isso é que a situação que nós estamos vivendo não pode ser uma situação de ódio. Nós temos que ouvir, sim, pessoas com pensamentos diferentes, Exato. Conversar, tentar fazer mudar a visão da pessoa e mostrar à pessoa, não, você entendeu assim? Beleza, mas desse jeito não seria melhor? Não é chegar assim, não, do seu jeito tá errado e o meu que é o certo e acabou, não. Sabedoria, né? A gente tem que ter sabedoria para Isso falar. Porque o que acontece? A gente está passando por muitos anos de aparelhamento na questão da educação, né? E o que acontece? Todo o sistema, ele quer pegar todos para si, mas para que tenha esse total poder, eles têm que tirar dos pais o pátrio poder. Então, já que não pode fazer isso de uma forma mais direta, eles fazem o quê? Eles aparelham os ensinos e essa geração, né? A nossa geração, que cresceu também ouvindo Paulo Freire, eles vão fazer com que os filhos se rebelem contra os seus pais. E os filhos rebelados, eles são a massa de manobra muito importante, uma ferramenta muito importante para o Estado. Por isso que existe a necessidade, houve a necessidade do aparelhamento. Eles só conseguem trabalhar as questões que é a questão de concentração de poder, né? Que nós podemos chamar, vamos supor, a gente só socializa, só vai conseguir comunizar um país se a gente tirar a noção da importância da família, porque a educação, de fato, ela vem da família. A escola, ela vai simplesmente ser uma continuidade daquilo que recebe de casa. E o que são os valores familiares? São todas as questões que nós consideramos importantes, que é o entender que existe hierarquia, cada família tem a sua religião e vivencia isso. E nós somos a América Latina, né? A América como um todo, ela é judaico-cristã. Então, quando você tenta acabar com esse tipo de visão, automaticamente você abre um campo muito fértil para que as pessoas que estão dentro das escolas elas sejam uma massa de manobra. E com isso a gente começa a ter essas deficiências, porque na realidade ninguém está. Hoje em dia, a questão da escola mais importante não é ensinar. A questão mais importante na escola agora é arrumar militantes. E o que a Valentina falou, que ela falou de visão, né? E isso daí tá certo, porque quando o Estado ele pega a educação, antes que eu falei para vocês, era a igreja que tomava conta da educação. E aí a primeira coisa que o Estado vai fazer é mudar a cosmovisão da educação. Esse livro aqui da Gary, do Gary Demar, que é
Quem controla a escola governa o mundo vai falar justamente disso. A principal função é mudar a cosmovisão. Por quê? Como a educação é a busca da verdade, né? E a busca da virtude por meio da filosofia, né? E das outras disciplinas. E Deus é o centro da educação, entendeu? Sim. Porque quando o homem olha para Deus, ele começa a ter um freio moral. Sim, Né? Ele não o vai período fazer... era teocêntrico. Ele... Aí, depois, passamos ao antropocentrismo, ou seja, o mundo concentrado no homem, na Então, natureza humana. Isso, e esse livro aqui da Gary DeMar, ele vai falar justamente isso, que primeira coisa ali, vamos mudar a cosmovisão, muda. Então, a educação deixa de buscar a verdade e passa a ser educação de massa, né? Que aí vem a gente falou que o iluminismo francês proibiu as escolas religiosas, e aí depois vem a Revolução Industrial, né? Então, massificar e preparar o ser humano para o trabalho, e além disso, aquelas pessoas que ficavam na fábrica precisavam de pessoas para ficar com seus filhos. Então o Estado, aí melhorou demais, porque além de eu ter ali o pessoal trabalhando, eu vou criar um lugar para ficar com teus filhos e vou mudar a cosmovisão dele. Você vai ser meu, cara. E o Hitler fez isso. O Hitler, nesse livro aqui da Gary DeMar, ele fala para os pais, você não querem vir para o meu lado, mas seus filhos já estão. Então o Hitler, ele pega os jovens, ele mudou a cosmovisão dos jovens, né? Então isso é todo por meio de um processo educacional. Esse livro é bem interessante, que justamente ele vai falar isso, tá? E hoje o que a gente vê na educação, né, é uma mistura de escola nova. Passando aqui para vocês, o movimento de escola nova é o movimento que o professor ele perde o centro, a autoridade, né? É um estudo mais prático. Vamos aprender a fazer coisas, né? Vocês com certeza tiveram educação para o lar e técnicas industriais na escola. Teve ou não teve? Tive. Hoje não tem mais. Técnicas agrícolas. Agrícolas, porque é um movimento da escola nova. Vou preparar educação para o lar, pro trabalho. Então, existiam essas matérias, foram retiradas. Organização, né? Moral e Cívica, OSPB. Também. Então, são todas matérias voltadas para a escola nova. Tá? Então, era uma escola assim que não tinha mais a cosmovisão de que Deus é o centro do universo, é o Criador. Então, vamos preparar. Então, o que a gente vê é isso. E do outro lado, avançando mais um pouco, né, a gente tem a pedagogia crítica, que é a pedagogia do Paulo Freire. Hoje o que a gente vê mais é essa mistura, né, desses dois tipos de movimento dentro das escolas, desde quando você entra até a universidade. Tá? A pedagogia crítica de Paulo Freire, que ele vai colocar na cabeça do jovem que ele é o revolucionário, que o jovem é a solução do problema e vamos nos rebelar, tá? Não vamos aceitar, o Estado é o nosso inimigo. E a escola real, que é aquela mais técnica, mais prática, onde o aluno vai para a escola, meu irmão, quero aprender só isso daqui para ganhar meu dinheirinho e acabou. Então, essa é a educação que a gente tem hoje, tá? E a gente tem visto que o Brasil tem os piores índices no PISA, que é o teste aí. E eu fui lendo e buscando todas as classes sociais, cara. Os colégios mais caros aí, que você possa imaginar, estão tomando paulada aí no PISA. A gente está lá embaixo. E também os colégios públicos, fruto desse processo histórico. Tá? Então, é difícil, a educação é um tema muito sensível. Muito sensível mesmo. É um desafio, né? É um desafio para quem tá vindo, né? Assim, querendo entrar na política, para os políticos, né? É um desafio muito grande aqui no Brasil, porque nós, hoje em dia, nós sabemos a importância da educação, mas... E como a educação está hoje no Brasil?
Aí tem vários projetos de como nós vamos fazer. Vamos fazer, por exemplo, essa pátria educadora. Isso aí é o quê? É você colocar exatamente o que você falou, Wanderson, é colocar as suas crianças na mão do Estado para o Estado educar. Entendeu? E detalhe, se você interferir, você vai preso. Vai preso. Mas você vai preso por quê? Desde aquela época lá do Império. Foi o imperador, não lembro o nome dele agora, ele que determinou lá na França, na Europa, veio da Europa para cá, essa proibição dos pais não educarem seus filhos, entendeu? Isso é cultural. Tá dando algum problema. É daquela época. Aí eu vejo, essa semana eu vi que o tribunal, não sei se foi Superior Tribunal, acho que foi o Tribunal Regional, não lembro se foi no Norte, prendeu os pais porque estavam educando seus filhos em casa. É o homeschooling, a gente até falou sobre isso, não foi? Sim. Aí, quer dizer, eu até vi aqui. É absurdo. É um absurdo isso. Mas, infelizmente, o sistema ele tem esse mecanismo para poder proibir isso. Entendeu? Aí o que nós temos que fazer? Nós estamos para entrar numa casa legislativa, onde legisla. Exatamente. Então nós temos que ter essa visão para tentarmos mudar dentro da casa legislativa. Entendeu? Sim. E o que eu acho assim, eu penso no senso prático de direcionamento. Como eu trabalharia isso aí? Por exemplo, todo mundo é importante numa sociedade, cada um tem o seu papel. Por isso, quando eu falei, na primeira vez, que é restaurar as famílias, ou seja, dar às famílias o papel das famílias, dar aos professores o papel dos professores. E Estado, ele tem que funcionar como ele tem que, como é que eu vou te dizer, direcionar as verbas. Mas a gente tem que resgatar o papel de todos. Se cada um for respeitado e cumprir de fato o seu papel, sem essa coisa de interferir, não, o pai não pode chamar muita atenção do filho, porque o filho vai ficar traumatizado, o professor não pode pedir para o aluno fazer uma conta de matemática que ele pode ficar traumatizado, e tudo, a gente vive num mundo com muitas desculpas. E a educação no Brasil, ela é bem cara, né? Porque eu vendo esse documentário, eu vi que o Brasil, ele investe 6% do PIB em educação. Isso está muito à frente de diversos países. Em contrapartida, nada muda, né? Por conta desse projeto aí de pedagogia crítica e escola nova. Por que investe tanto e não tem um resultado que você espera pelo tamanho do investimento? Simplesmente porque o sistema pegou as nossas crianças quando elas estavam no primário. 4 anos de idade é obrigatório. Com 4 anos de idade é obrigatório. Então, o que acontece? É processado. Desde os 4 anos de idade, a criança já começa ali, ó, a seguir aquela doutrina ali, aquela doutrina. Aí hoje, para mudar alguma coisa, gasta-se milhões e não se consegue um resultado eficiente. Em média, 15 anos, se a criança passar por 15 anos sobre a doutrina ali do Estado. E você não consegue um resultado eficiente, por quê? Porque já foi doutrinado lá. E como eu falei, eu citei aqui a Bíblia. Provérbios, né? Provérbios. Então, quer dizer, é muito difícil. É muito difícil. Então, hoje você vai gastar muito para corrigir o que você deveria corrigir lá no passado, o que você deveria ter feito lá no passado. Era lá no passado que você deveria ter colocado as crianças para poder seguirem o caminho certo. Entendeu? E o Brasil, ele investe muito mais dinheiro na universidade do que na educação fundamental. Sim. Erradamente. A fundamental é que é a base para tudo. Por quê? Porque, olha só, faculdade para todos, escola...
número 1, só vai para a faculdade quem quer. Agora, o nível fundamental, ele é obrigatório. Né? O ensino médio também é uma escola. Por exemplo, eu escolhi fazer técnico de edificações, depois fiz técnico de enfermagem. Sim. Agora eu vou te falar. O nível técnico antigamente o nível técnico era na nossa época, né? Pô, vamos fazer o nível técnico, porque o nível técnico vai levar a gente para cima. É. E outra coisa. Vai gerar um emprego. Vai gerar emprego. Um emprego mais rápido. Não era faculdade para gerar emprego. A faculdade não era para gerar emprego. A faculdade era para você se especializar no seu emprego. A faculdade, ela tem que ser assim, por exemplo, eu não tenho faculdade. Nem eu. Eu não tenho faculdade. Eu fiz um bom fundamental. Por isso que eu falo que fundamental, o dinheiro, a verba tem que fundamental. ser fundamental. Do fundamental, eu fiz um 2º grau técnico de edificações. E depois fiz enfermagem, como eu já falei aqui, né? Então, o que eu tenho visto é que tem gente na faculdade que sabe menos português que eu. E aí? Sabe menos as expressões algébricas? Tem gente que vai para o 2º grau e não sabe fazer. Mas lá na minha época tinha. Por quê? Porque antigamente você tinha que saber o mínimo. Aí vem aquela tipo, porque o aluno, ele pode ficar constrangido se ele não sabe e não podemos reprovar. Aí criar essa coisa de aprovação automática. Aí o que acontece? Nem o mínimo. Olha só, por que tem o mínimo? O mínimo é para a pessoa, pelo menos, conseguir passar. Ela não precisa ser uma exímia conhecedora do assunto. Por exemplo, eu nunca fui boa pra caraca em matemática. Eu nunca fui. Uma maravilha. Mas eu participava até de gincana de matemática. Eu participei de gincana, consegui até passar. Teve uma lá que eu passei de 2, 3 fases. Meu bom mesmo era português. Então, bom e ruim, cada um vai ser muito melhor em algumas coisas, ruim em outras. Mas tem que haver o mínimo, poxa. E você vê hoje que nem o mínimo. Aí a pessoa vai passando. Aí chega no 2º grau, não sabe escrever, escreve errado. Jesus, tem misericórdia, né? Então, quer dizer, por quê? Porque tem essa questão de que não podemos reprovar. A pessoa tem que papirar sim, tem que fazer o trabalhinho de casa sim, papai e mamãe tem que ajudar o filho a fazer, e o professor tem que cobrar sim, porque essa falta, essas questões, quando elas não ficam em equilíbrio, desestrutura o ensino. Aí não adianta você estar com um canudo embaixo do braço lá na universidade, sabendo menos que eu, que tenho um 2º grau técnico. Isso é imperdoável, gente, sinceramente. Eu lembro que na minha pré-adolescência já, né, meu pai, ele fez questão de me colocar, né, em cursinhos, né? Então eu saía da escola, ia para o cursinho, aí ficava no cursinho até a noite, né? E isso fez um diferencial na minha vida, entendeu? Porque eu também, Valentina, não gostava de matemática de jeito nenhum. Mas no cursinho eu aprendi. As humanas eram as minhas melhores. Puxa vida. Eu era português. Português eu não precisava nem estudar. Mas aí eu aprendi, em matemática eu estava levando só pau, né? Eu aprendi o seguinte, que se eu sou bom em português, em matemática eu não sou bom, então o que eu vou fazer? Eu vou direcionar tudo para a parte que eu não sou boa, que eu não sou bom. E você passou de ano. Passei em matemática. Passei sendo ruim, fiz mais ponto do que em português, entendeu? Por quê? Já que eu não gostava de matemática, eu tinha que estudar sempre matemática para entrar na cabeça, entrar na cachola. E eu lembro que eu não estudei nem para fazer a prova para o bombeiro, porque eu já estava no concurso, já fazia concurso para Marinha, Exército, Aeronáutica, então eu já estava naquele esquema todo, e quando abriu a prova para o bombeiro, eu peguei e fiz, mas eu não parei assim, vou fazer específico, vou ficar 1 mês, 2 meses, não, eu já estava naquela... Estava pronto, né? Estava pronto, entendeu? Então tudo que caiu na prova do bombeiro, na época, em 94, né? Tudo que caiu na prova do bombeiro, eu já estudava, já estava cansado de estudar, então não precisava parar. Assim, não, esse aqui eu não consegui... Não, já estava tudo na minha grade, entendeu? Eu agradeço meu pai aí, o Major José Sarmento, né, do Corpo de Bombeiros,
E hoje eu segui, né? Consegui seguir a carreira do meu pai, né? Tá me vendo aí. Paizão, um abraço. E é isso, entendeu, Wanderson? É uma coisa assim que nós vamos conversando aqui, a gente vai vindo, né? A gente memória, vai, né? vai voltando. Eu agradeço muito a minha mãe. Mãe, beijão para você, mãe. Poxa, olha, uma mulher de garra, sabe? E ela me passou muito conhecimento espiritual, em família, na própria escola. Uma pessoa muito querida. Até hoje, minha mãe é muito querida. Então, e nós chegamos aonde chegamos, por quê? Porque nós tivemos nossos pais ali. Pais, A Quero dar um família, né? beijo também à minha mãe, senão vai ficar com ciúme, né? Rosemary, tamo aí, um beijão. Meu pai já está com Deus, meu pai já partiu, mas também meu pai era muito rígido, meu pai era meio difícil, era uma pessoa difícil, mas era militar também, era da aeronáutica. O velho lá era sinistro, ele era sinistro, mas eu vou te falar, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo aos meus pais. Eles, realmente, os nossos pais foram pais com P maiúsculo. Porque hoje em dia a gente vê muitos pais atuantes, que né? ficam... Ah, não, deixa que a escola educa. Por isso que a gente está aí com problema também. Verdade. Aí os professores, aí manda para a escola. Olha só que coisa mais doida. Os pais não podem educar em casa, ser rígido, porque tem conceito tutelar, porque a criança fica traumatizada, aí manda para a escola. Aí chega na escola, já chega mal educada. Aí o professor não pode chamar atenção. Ih, não, senão daqui a pouco vão dizer, aí vão me denunciar também. Quer dizer, onde é que fica? Onde é que ficam os parâmetros? Onde é que ficam esses parâmetros para equilíbrio Então, da criança na formação educacional? eu estou baixando aqui Se perde. alguns PL sobre o homeschooling. O homeschooling, para quem não conhece, é o que? Educação sobre a responsabilidade dos pais. Tem pai que tem tempo, tem capacidade e pode educar o filho em casa. Sim. E hoje no Brasil isso não é permitido. Nos Estados Unidos, o pai que opta por fazer o homeschooling, o Estado devolve a ele a grana que seria aplicada na educação para que a criança faça um esporte. Então, há o retorno, né, desse tributo para o pai. E por que que no Brasil não pode ser assim? Porque o homeschooling é tão temido, né, pelo Estado. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho um projeto. Eu acho que imagino por quê, mas vou deixar você de lei falar aqui, aí. que é o PL 2577 de 2026. Tem um PL também de 2714 2026 do José Medeiro, não conheço. Então são todos PL, tem diversos PL lá sobre o homeschooling. O que vocês acham disso? A educação, os pais que têm condições, que têm capacidade, têm tempo e têm dinheiro para investir. Porque o Estado ainda não reconhece, muitas vezes, você falou que uma família foi presa, né? Criminaliza o pai educar os filhos. O que vocês acham disso? Então... Quer que eu posso falar? Valentina. Vou dizer o que eu penso. Eu penso o seguinte, se as crianças ficam sobre como é que vai dizer, a responsabilidade dos pais para ensino, vai tirar a possibilidade do Estado manipular com elas. Para mim, é justamente isso. Porque se a criança está debaixo da guarda dos pais, os pais vão ensinar as matérias, vão também passar conteúdo de fé, vai passar conteúdo de costumes, e o Estado, ainda mais esse governo que adora comunismo e socialismo, eles não vão ter força para implementar as ideologias deles. Então, o aluno, a criança ou o jovem fora de casa, é mais fácil. Aí fica, não, que seus pais... É isso que o Paulo Freire falava também, que os pais são os opressores. Então, quer dizer, quando o pai e a mãe é visto como opressor pelos adolescentes, pelos jovens, abre-se o quê? Abre-se uma brecha para que o Estado venha como um salvador. Ah, tadinho, mas nós entendemos vocês. E com isso vai colocando ideologias
na cabecinha deles, eles não têm vivência, os pais estão fora de casa, os pais são os caretas, né? Como era na nossa época, a gente chamava papai, mamãe, careta, não sei o quê. Então, são vistos dessa forma aí fica a massa de manobra muito mais fácil. Então, quando... É por isso que eles combatem o homeschooling. Eu acredito sim, como eu estava até falando aqui, já que você quer fazer o homeschooling, a gente faria o que? Implementaria, a gente faria passar as leis, mas com uma base até, né, de apoio. Base de apoio seria... Todos os bairros teriam uma base de apoio com um conteúdo programático. E se os pais quisessem, a gente está... o que seria bom, ou de acordo com a faixa etária? Às vezes, uma orientação seria mais adequado, né? Talvez para alguns pais que quisessem fazer o homeschooling, mas não se proibir e não se marginalizar, não se criminalizar. O que é o homeschooling? Porque os filhos pertencem primeiramente à família, né? E não pertence ao Estado. A gente não é uma máquina para o Estado, vem aqui comigo, vocês me pertencem. Mas é isso que essas ideologias elas fazem. E pro Sarmiento, homeschooling, por que descriminalizado? Então, eu acho um absurdo o Brasil... né? Eu acho um absurdo o Brasil ainda estar nessa visão de criminalizar o homeschooling. É um absurdo. Por quê? Com toda que nós já conversamos aqui, nós vimos a importância dos pais na educação dos filhos, entendeu? E aí o que acontece? O homeschooling é de extrema importância, entendeu? E o Brasil ele tem que seguir, mas seguir através do quê? Nós temos que fazer novas legislações, leis, para nós podermos estar fazendo com que seja uma realidade no Brasil. Entendeu? Voltar a ser a realidade no Brasil, que na nossa época os nossos pais influenciaram muito na nossa educação. Entendeu? Por mais que eles não tivessem educação, eles colocavam os filhos para que tivessem educação. Tinha pai que não sabia ler e escrever, mãe que não sabia ler e escrever e dava o quê? Preferência para os filhos. Não, meu filho vai, quando crescer, vai saber ler, vai saber escrever, vai ser alguém. Como se todos eles eram alguém. Foram pessoas muito importantes nas nossas vidas. E que o Estado possa, quando for aprovado o homeschooling, possa retribuir, devolver, né, essa contrapartida aí pro... E não tem como não devolver. Nós temos vários projetos aí, bolsa isso, bolsa aquilo. Pô, bolsa para presidiário. De migalhas disfarçadas, né? Porque na realidade... Então não tem como não colocar o homeschooling depois que for aprovado, dentro desses projetos. Para as famílias receberem. Devolução, né? Porque, no caso ali, a família não vai estar mais contando com o apoio do Estado para ter os professores, as escolas. Sim, não, é o contrário. O Estado devolva a grana para as famílias que estão fazendo homeschooling, para que o pai possa investir numa natação, num futebol, numa luta, enfim. E, complementando aqui, a gente tem o PL 1338 de 2022, que está tramitando no Senado Federal, fala de educação domiciliar. Esse projeto altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é outro tema. Essa lei ela foi criada com os pupilos do Paulo Freire, então a LDB ela manda em tudo, cara. Ela escolhe da creche até a universidade o que vai ser feito nas escolas, tá? Então, essa PL altera a LDB 9394 de 96 e o ECA, que é a Lei 8.069. E essa PL prevê regras de acompanhamento e a fiscalização do ensino domiciliar. Ela continua tramitando aí no Senado Federal. Tá? Então, seria um avanço para o Brasil até o parlamentar ter esse entendimento de que existem famílias com um poder financeiro, com capacidade para estar fazendo o homeschooling. Né? E a educação no Brasil é uma tragédia por vários motivos. A gente falou aqui hoje, né? Mas
é profundo, é difícil de sair desse buraco, porque é o sistema que eu falo para vocês, que estão indo, se colocando à disposição. O sistema é feito para dar errado, e a educação foi o primeiro, né? Começou lá no século XVI, com os jesuítas. A educação que veio para cá, como eu já falei, foi das guildas, né? O trabalho braçal, e não foi, de fato, a educação, o conhecimento, que era a medicina, a filosofia. Tá? Então, hoje, no Rio de Janeiro, as escolas são perigosas, né? Tem tiroteio dentro de escola, tem briga, tem facção, tem drogas... Demais, né? Tem drogas. A gente está mais no campo de guerra do que... Então, os pais hoje têm medo de mandar os filhos para a escola, e os pais hoje ficam receosos de mandar os filhos para a universidade, que virou um local que deveria ser de saber, né? De alta cultura. Nós temos visto aí os problemas, até nas mídias tem relatado, né? O desinteresse, o desrespeito com os mestres, com os professores. E você, professor, acordar, né? 40 anos aí fazendo greve. Eu cresci com meus professores fazendo greve. Não tive física, não tive química, matemática, correndo atrás até hoje. Correndo atrás. Por quê? Vocês ficaram em greve, continuam em greve, mas não muda o pensamento. Larga a ideologia, né? Busca o saber, né? Não tenha político de estimação. Tanto A, B, direita, esquerda, não. Exatamente. Vai pelo caminho certo, né? O conteúdo programático tem que ser passado. Passado. Tem que ser passado. Gente, vamos prestar atenção aí como é que o pessoal anda ensinando os outros. E você, professor, muito cuidado na hora de passar a mensagem. Seja particular lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, mas na escola sejam só professores. Profissionais, né? Profissionais. Assim, o que eu falei, como eu concordo com a Gary Demar, que esse livro aqui não vai existir educação neutra nunca. Por quê? A educação neutra, eu acredito que o mais próximo seja o homeschooling. Mas a educação e o professor, ele tem que estar disposto aí a levar para a sala de aula o proposto, né? Conhecimento. Eu vejo, Wanderson, que tem muitos professores que não têm noção do poder que eles têm. Sim. Entendeu? E eles se deixam usar por um sistema que a gente vê que é um sistema que está sujo. Entendeu? E se você se deixar usar por um sistema sujo, você vai ficar sujo. Você não pode ficar limpo se deixando usar por um sistema sujo. Entendeu? Exatamente. E o professor, ele é fundamental. Mas tem muitos professores que não caiu a ficha. Não, eu sou um educador. Não, eu sou... Cara, professor, você é mais importante do que o presidente da República de um país. Exatamente. Você tem que botar isso na sua mente. Entendeu? Você é muito mais importante do que você acha que é. Entendeu? E mesmo assim você quer andar na sujeira. Entendeu? E se você andar na sujeira, você vai ficar sujo. Entendeu? Então, tenha consciência. Volta a sua consciência. Volta lá nos tempos antigos que você sonhava em ser professor. Por que você quis ser professor? Volta lá naquele pensamento antigo. Segue lá, ó. Mas eu tô muito sujo e agora eu não consigo sair. Consegue sim. Consegue sim. Deus renova todos os dias. Para. Tem muita gente que ficava fumando com cigarro aí. Minha mãe foi essa. Minha mãe fumava pra caramba. Aí, da noite pro dia, ela resolveu parar de fumar. Parou de fumar até hoje. Ela não fuma mais. E o professor, ele tem que saber. Você lembra lá daquela época que você não era professor, que você era aluno, que você idolatrava assim, visualizava. Espelhava, né? Sempre tinha um professor que traz a realidade, traz de novo para a sua atualidade hoje, entendeu? E a quantidade de professores que estão desviados de função é grande, cara. Sim. O professor está correndo da sala de aula porque tá com medo. Esses projetos, uma crítica ao pé de meia. Pô, o cara deixa o adolescente que já tem 16 anos, não quer estudar, sai da escola e vai trabalhar. Mas o pé de meia
mantém esse cara mala lá, 16 anos, que já sabe o que é certo, o que é errado, Sim. perturbando, atrapalhando. Então, muitos professores também, eles têm sido vítimas Vítimas. de um sistema que visa só a parte Mas já é o problema que vem de casa. política, entendeu? Porque eu não dei trabalho para meus professores e minhas filhas também não deram. Teus filhos também não deram problema. Por quê? Porque quando a gente exerce em casa a função de pai Autoridade, e mãe, né? autoridade, a gente Exatamente. ensina que tem que respeitar o professor. Então, se os professores estão sendo desrespeitados, é porque a gente está com uma deficiência também dentro de casa. Sim. É por isso que eu falei, todo mundo, a gente tem que resgatar os papéis, mas, tipo assim, focar muito na família, para a família ter os plenos poderes sobre seus filhos e direcioná-los, porque as famílias não estão fazendo isso. Não. E aí impacta nas outras áreas, né? E o mala que fica lá perturbando o professor, cara, ele adoece o professor, atrapalha a aula, mas ele vai ficar lá para ganhar o dinheiro. Então, é uma... Consegue levar outros, né? Consegue levar outro. Influenciar, né? Influenciar a laranja podre na sala de aula. Então, isso daí demais mesmo. eu vejo que tem que arrumar uma outra forma de beneficiar o aluno sem obrigar ele a ficar na sala de aula para ganhar no final do ano uma poupança, seja lá de 10 mil, enfim. Porque o conhecimento e educação é muito mais do que isso. Sim. É muita riqueza. E é isso que a gente tem visto, né? Foi o resumo que a gente fez aqui da educação, dos vários problemas. A escola está com muito problema. Resuminho mesmo, porque é muita coisa. É muito professores doentes, professores com problemas psiquiátricos, Sim. pais agredindo o professor. Sim, Absurdo. pra caramba, tá Na época eu nunca ouvi isso. Absurdo isso. Contava no dedo. Pai ou mãe que ia lá para bater boca com o professor. Contava assim nunca no vi dedo. na minha infância. Antigamente, se tu chegava, como você mesmo falou, deu problema na escola. Papai e mamãe chamavam, olha, se me aparecer aqui de novo, falava pro filho, se aparecer aqui de novo, outra reclamação tua, tu vai ver só, tu não vai ganhar presente no final do ano. Não tinha isso, né? Era mais ou menos isso. Era desse jeito. E o alerta que fica aqui para você, herói, a gente está quase fechando aí o podcast de hoje, é que hoje nós temos aí o bombeiro Sarmento e a bombeira Valentina, né? Estão se candidatando aí e sabe que vão encontrar diversos problemas. Não é fácil, Sim. mas nós temos pessoas que podem nos representar. Sim. Então, eu peço a vocês que olhem, conheçam, né? Vão nas redes sociais deles, converse, né, Sarmento? Sim. Manda mensagem. O Instagram, manda mensagem, procura conversar mais com o Sarmento, cola com ele, com a Valentina, porque nós precisamos de representantes bons lá, cristão, conservador, que defende os valores da família, de não abrir mão da cosmovisão de que Deus é o centro da educação. E o Estado, ele fez isso, ele tirou, né, a cosmovisão. Então, olhem, votem com cuidado, escolham bem seus candidatos, porque os seus filhos vão ficar 15 anos, 4 horas por dia dentro de uma sala de aula com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não sabe se ela está bem, se ela está psicologicamente bem, porque o Estado, ele não faz esse acompanhamento dos professores. O professor acaba adoecendo e depois vai procurar por conta própria. As escolas estão cada dia mais perigosas, né? Você manda o aluno, mas não sabe se ele volta. Então, a escola está com drogas, com facções, com ideologias políticas. Então, é um problemão aí que a sociedade deve resolver. E não só esperar os parlamentares. Os parlamentares são nossos representantes, mas quem vai resolver é a sociedade. Exatamente. E, Wanderson, eu queria falar também que nós não esquecemos, tá? Nós estamos falando agora das escolas, dos alunos e tal, mas nós não esquecemos do Chuai. Sim. Né? O Chuai da corporação, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Então, a próxima bate-bola aí, nós vamos falar
também, né, a respeito... Sobre o Ushuaia, né? O Ushuaia, que passou por um período muito... É uma organização militar, Sim, né? educação E tem também, problema sim. também, a Sim, educação. sim. Então, a educação não é só nas escolas, não. Dentro das instituições militares também. Tem algumas situações dentro das instituições militares que têm que ser revistas, entendeu? E nós estamos aí para representar exatamente os bombeiros para poder fazer a diferença em relação ao ensino militar também, dentro das instituições militares. Sim, também. E as instituições têm que ter educação continuada, né? Sim, sim. Eu vejo que a gente poderia ter avançado. Por exemplo, o GSE pode ter uma revista científica. Sim. E a gente fica só bebendo dos guidelines que mudam. Cara, nós temos condições de ter uma revista científica, de ter os trabalhos científicos. A Polícia Militar tem condições de ter uma revista científica sobre segurança pública e não ficar só bebendo da FGV. Porque o que acontece é isso. Quem entende de bombeiro... né? É o corpo de bombeiro. E a gente abre mão para a FGV formar os oficiais. Exatamente. Por que não tem a nossa universidade? Universidade de Bombeiro Militar, Universidade da PEMERG. Porque os trabalhos científicos têm que sair dos pensadores que ali existem. E não a gente ficar o ano todo bebendo guideline, o PHTLS, né? Situações... eu estou falando o PHTLS porque... muitas orientações, normatizações desses tratados aí de emergência pré-hospitalar, eles são feitos em beira de leito. Por que eu falo isso? Porque não tem pesquisa. E cada região é uma região. Então, esses tratados, eles não vão olhar para uma determinada região, um país... né? Socorrer no Rio de Janeiro. Se eu fosse seguir a risca ali, né? Primeiro a vida do quê? A segurança, né? Sim. Do socorrista, não é isso? Exatamente. A gente não ia socorrer ninguém. O local é seguro? Aí você E pode aí? ser da vida. E o Rio de Janeiro que não é seguro? Você vai socorrer quem? Pois é. Os próprios cursos que estão... demais, os cursos dentro da instituição agora é AD. Para quê? Para não... distância, né? Para não diversificar, ou seja, dentro do seu quartel mesmo você pode ter um polo ali, sim, mas não, polo, eles querem botar tudo dentro de um polo só. Aí a pessoa do interior tem que largar a família, tem que sair de lá para vir para o Rio de Janeiro para poder participar de um curso para poder melhorar a vida. Senão não tem como. Aí... É uma situação que tem que ser revista. Sim, pode melhorar. Tem que ser revista e vai ser revista. E assim, a educação à distância ela é boa até certo ponto, mas nós não podemos abandonar a sala de aula. Com certeza. Viu como é que tu falou? Até certo ponto? Até tudo certo na ponto. vida. Essa questão da tecnologia é até certo ponto. É até certo ponto. Quando você bota tudo na mão da tecnologia ou faz tudo dessa forma. Essa tecnologia é para auxiliar, não é para ser a principal. Isso, não é para substituir, Não é para substituir. Processo você tá me entendendo? Mas eles viram que é mais fácil, coloca lá online que todo mundo assiste, se não assistir não vai passar e tal. Aí que eu falo, é o pragmatismo da escola nova. Exatamente. Entendeu? Onde o mestre perde o centro, bota EAD, dá para todo mundo e se vira. Mas a gente perde muito a troca, essa experiência que a gente está tendo aqui, a conversa, isso a gente perde. Então, a educação à distância, ela é complementar. Ela não pode substituir os treinamentos militares, os cursos militares. É como antigamente era o dever de casa. Você não levava, você tinha aula, mas você tinha que levar um dever de casa para fazer em casa. É a EAD. Sim, sempre existia a distância, mas você tá me entendendo? Não pode substituir, porque a gente perde muito. Sim. O ser humano, ele é um ser social e precisa ter contato com outras pessoas, outras experiências. E o EAD substituindo não só na corporação dos bombeiros, da polícia militar, mas em todos os órgãos públicos. Sim. Acaba perdendo aí. Fazer de conta, né? Que está educando. E a gente vê que fazer de conta, eles já começaram lá atrás, né? Depois da reforma protestante.
e que o Estado detém. Ou então não é interesse deles que você se aperfeiçoe. Quer mostrar números, né? Sim. Será que todo avanço realmente avança? Essa é a minha pergunta. E fica a dúvida aí, né? Então, hoje a gente está fechando mais um episódio 4 aí. Nós batemos essa bola aqui com o Bombeiro Sarmento. Vou deixar ele à vontade de fazer as considerações 003 finais. E a Valentina. Pessoal, educação é fundamental, entendeu? Mas nós, como sociedade, não podemos esperar só pelos políticos, não. Vamos aderir ao homeschooling, vamos nos inteirar, ver o que o seu filho tá sendo ensinado nas escolas. Não entregue seu filho de bandeja para o Estado, entendeu? Porque senão ele pode se tornar um rebelde, um revolucionário, tá bom? E mantenha a cosmovisão. Deus é o centro de tudo, da educação. Quando a gente perde essa cosmovisão, acabou, você vai ser o homem natural, né? E nós somos homens espirituais também, né? Verdade. Então, Sarmento, olhando para a câmera, agora é candidato, tem número, fala aí para os bombeiros. Principalmente para os bombeiros, né? Bombeiros civis, bombeiros de aeródromos, bombeiros militares. Eu sou o bombeiro Sarmento. Meu número, candidato a deputado federal, meu número é 7003 e a educação vai ser prioridade também no meu mandato, entendeu? Eu acho que é muito importante, é uma base para todos os projetos que nós temos, é uma base, até para você fazer um projeto você tem que estudar. Sim. Entendeu? Se você não estudar, você vai fazer um projeto de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, a educação ela é muito importante em todos os aspectos. Então, nós estamos visualizando isso no nosso mandato. Nós somos representantes de 3 categorias, né? Estou representando Sim. 3 categorias aqui e eu estou visualizando, eu sei exatamente o que cada categoria precisa, as necessidades básicas das categorias, entendeu? O corpo de bombeiros, na sua essência, acontece qualquer coisa, você chama quem? Você chama o corpo de bombeiros. Então, o corpo de bombeiros ele tem que estar muito bem preparado para dar assistência à população, entendeu? Então, você visualizando, visualizando o corpo de bombeiros, você está se visualizando, você está fazendo uma coisa para você mesmo, você está ajudando a você mesmo, entendeu? Os bombeiros são muito importantes para a sociedade, do mesmo jeito que a sociedade, vocês da sociedade são muito importantes para nós bombeiros, entendeu? Então, eu estou aqui, estou nessa luta aí, estou nessa batalha aí, estou vindo candidato a deputado federal pelo Partido Avante. Quero mandar uma saudação, um abraço aí ao nosso presidente Leandro Braga, que é o presidente estadual do Avante, tá? O meu número hoje é 7003, candidato a deputado federal, e eu peço o voto de cada um de vocês aí, que ainda não se decidiram por deputados federais, olhem pelo bombeiro, olhem para o Bombeiro Sarmento, visualizem o que o Bombeiro Sarmento fez até hoje, o que o Bombeiro Sarmento procura passar para todos, tá bom? E é isso aí. E aí, Valentino, olhando para a câmera ali, fica à vontade aí, considerações finais. Bom, gente, para finalizar, vou dizer que educação também é uma das minhas principais preocupações, tanto a nível familiar, a nível social, porque elas impactam em todas as outras áreas. Então, Valentina BM aqui, agora podendo falar o número, né? 70972, virei também pelo Avante, e estará junto com todos vocês, lutando por essas questões que são tão preciosas, né? Que nos são caras. Então, eu quero pedir, eu sei que as pessoas estão um pouco desanimadas com a política, mas dá um votinho de confiança pra gente. A gente vai lutar junto com vocês. Vai lutar ali, ó, de mãos dadas,
tá? Então vamos entregar o nosso futuro para Deus com a certeza da vitória. E saibam, povo fluminense, que estamos aqui não é à toa, não é para tirar onda, nem coisa nenhuma, não. É para a gente ficar ali, ó, firme na batalha, porque a gente sofre, nós somos bombeiros, a gente está aqui para dar nossa vida por vocês, seja nas ruas, seja nas nossas unidades, mas também no legislativo. Então, contem conosco. Então, foi isso daí, tá? Agradeço a vocês, espero voltar aqui para conversarmos sobre segurança pública e sobre saúde também, que é um tema importante. E você que ficou até o final, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, podcast Ninho de Heróis, tá bom? Então, você, bombeiro, olhe para os dois aí, não deixou a rede social, fala rapidinho a rede social. Instagram, Sarmento. Instagram, @Bombeiro Sarmento, RJ Oficial. @Bombeiro Sarmento, RJ Oficial. Valentina, redes sociais? Instagram, Valentina BM 2026. Então foi isso daí, galera. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até.